Olá, gente, tudo bem? Vamos convocar o Senhor Jesus para comparecer nessa postagem que eu acho que é muito importante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Essa mensagem vai para todos aqueles que está listado, que é um dos personagens que Jesus fala no Sermão da Montanha. São vários, né? Manso, o que tem sede de justiça. Sermão da Montanha. Se você é uma dessas pessoas a qual Jesus se refere ali, então esse sermão que eu tenho aqui para você hoje é para você. Sermão não, né? Que eu não sou Jesus. Mas é a importância muito grande que tem o sermão dele, né? Que ali ele resume tudo que você precisa para entrar no reino que o Pai vai dar para ele. Você tem que ver que eu sou uma pessoa que eu fui preparado durante 77 anos para poder falar o que eu estou falando. 77 anos sem ter frequentado nenhuma escola, sem ter frequentado nenhuma pós-graduação. Eu não tenho curso de nada, eu não estudei nada, eu não sou teólogo, não sou padre, não sou pastor. Entendeu? Eu sou um servo de Deus. E tenho uma consciência muito grande sinto uma coisa dentro de mim muito grande que eu não sei explicar, que o Senhor está batendo na porta. Depois de ler o Evangelho de Mateus, praticamente todo, o Senhor Deus botou na minha cabeça a minha visão do que eu tenho das palavras e os ensinamentos do Senhor Jesus. E me fez lembrar de tudo que aconteceu na minha vida. E tudo coincide. Não é coincidência, é obra do Senhor. A minha vida foi pautada no Nazireu, que é o que eu sou. Por que eu sou um nazireu? Eu não sou melhor do que ninguém, nem nada, mas eu tenho uma fé. Eu acredito muito em Deus, temo a Deus e acredito 100% que o Filho dele é o Messias. O Senhor Jesus Cristo é o Messias, eu tenho essa fé. Não tenho curso de nada. Não fiz, isso que eu estou falando aqui agora, eu não fiz nenhuma preparação acadêmica, entendeu? Eu estou falando aqui da maneira mais humilde que eu posso falar,
Porque no fundo eu sou uma pessoa humilde. Se eu fui treinado pelo Senhor Jesus, Ele me fez humilde, né? Eu passei tudo que tinha que passar para poder estar aqui hoje falando com vocês. Então o ano novo está chegando. Então é hora de vocês pararem para pensar, né? Ou continuar rindo do que eu tenho para falar. Mas está na hora de vocês pararem para pensar nas palavras e nos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele fala que tudo vai passar, menos as palavras dele. Então, eu acredito 100%, porque até agora ele não errou uma vírgula. Tudo que ele falou está acontecendo. E o que vai acontecer daqui para frente, ele fala também, né? Então por que eu não vou acreditar? Aí já entra o caso da fé, né? É porque hoje eu estou bocejando toda hora, porque eu acordei muito cedo hoje para fazer uma live. 4 horas da manhã eu já estava de pé. Então, essa live aqui é para falar para vocês prestar atenção no Sermão da Montanha, principalmente no início, as boas aventuranças, né? As aventuranças. Preste atenção no que Jesus fala. Vê se você se enquadra em algum daqueles personagens que ele fala. Ele fala em vários personagens ali, né? Benditos sois vós. Aí ele fala, os mansos, né? Os pacificadores, os que têm sede de justiça. Se você é um desses, parabéns, você está no caminho certo. Agora só falta a fé, acreditar no que ele falou. Está chegando ano novo, e ano novo é que nem Natal, né? Natal eles comemoram o nascimento do Senhor Jesus. Em nenhum lugar dos evangelhos, Jesus está pedindo para comemorar o nascimento dele. Jesus pede, lá quando ele reparte o pão e o vinho, ele fala para fazer aquilo ali em homenagem a ele. Ele não fala em nenhum momento para comemorar o nascimento dele. E já tem vários estudos aí da Bíblia, né, que mostram que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Porque não está escrito na Bíblia a data certa que ele nasceu, mas está dizendo o que estava acontecendo na época, né? Dos anjos apareceu para os pastores. Só que na 25 de dezembro é uma data lá na Judéia, onde ele nasceu, em Belém, é muito frio. Não há condições climáticas para ter pastor no pasto com ovelha. E os estudos aí dos experts, né, diz que essa data aí, né, foi o tal aí do imperador romano aí que estipulou que era uma data que era comemorada ao Deus Sol, um Deus Bacão, né? Não tem nada a ver. O calendário romano, 25 de dezembro, é uma festa que os romanos faziam
para o Rei Sol. E é a mesma data que botaram o nascimento de Senhor Jesus. Mas não tem na Bíblia data, não tem em lugar nenhum registrado isso. Mas todo mundo sabe, é só pesquisar na internet aí, qual é o clima na Judéia, na cidade da cidade que Jesus nasceu, qual é o clima no dia 25 de dezembro. Mês de dezembro em geral, né? A internet vai te dar a resposta. Não tinha condição de ter nenhum pastor junto com as ovelhas no pasto. Estava tudo dentro, onde eles botam nessa época, que é dentro das manjedouras, onde ficam os animais, aonde Jesus nasceu, né? Mas é muito difícil saber qual é a data exata que Jesus nasceu. As pessoas podem presumir, mas certeza ninguém pode dar, não está na Escritura. Entendeu, gente? Então vai chegar o ano novo, agora, no Natal todo mundo lembra de tudo, menos no aniversariante. Já notou isso? 99,9% das pessoas que comemoram o Natal lembra de tudo. Dá presentinho, dá beijinho nos parentes, aquele parente que briga a vida inteira e abraça todo mundo, família, bastante comida. Quer dizer, não é para toda a família, que tem família que não tem condição de botar comida na mesa, né? Já começa o primeiro erro, né? Jesus não ia permitir uma festa onde uns estão em fartura e os outros não têm nada, né? E as pessoas lembram de quê? Rabanada, uísque, cervejinha, comer bastante, peru, tudo, né, que tem, né? Eu mesmo usufruí bastante porque eu não tinha família, mas eu ia para as casas das famílias para passar o Natal e confesso que eu ia mais por causa da alimentação mesmo. Eu comia bem, né? Poucas das vezes que eu comia bem. Eu era de rua. Mas eu sempre fui um morador de rua meio metido, né? Eu era metido de rua, mas eu vivia dentro da casa das pessoas. Eu hoje acho isso até engraçado. Então o ano novo está chegando. Que tal, em vez de pensar em dar abracinho, em amigo, na família, né? Dá abracinho no começo, aí começa a encher a cara, daqui a pouco está todo mundo doidão, aí começa, né, o verdadeiro caráter sai para fora e começa a briga. Cansei de ver isso. Pessoas, família e tudo. Depois de uns doses de uísque, de cerveja, aí começa a briga entre si. Briga entre família é uma coisa que o Criador não gosta, né? Foi ele que constituiu a família, né? Quando ele fala para Noé, faz a aliança e fala, vai crescer e multiplicar. Ali ele está constituindo a família. E a família hoje não tem nada a ver com o que ele constituiu, né? Os mandamentos dele, os mandamentos que o Filho ensinou para a gente, nas famílias não tem nada a ver. É cada um por si. As pessoas só pensam em si, não pensam no irmão. O cara está numa mansão, entendeu? Com a mesa farta, tem de tudo. E a pessoa que trabalha para ele, que geralmente ele dá licença para ir comemorar o Natal com a família. Um Natal humilde, simples. E tem alguns que nem liberam, né? Nem liberam o empregado para comemorar. Eles obrigam a pessoa a ficar servindo eles, né? Que Natal é esse? Que nascimento de Jesus é esse? Não tem nada a ver.
Jesus quer que vocês sigam os ensinamentos dele. E o primeiro mandamento, ele não quebrou uma vírgula. Que diz, o primeiro mandamento diz para você amar a Deus, que é o Pai dele, acima de todas as coisas. Gente, acima de todas as coisas é acima do filho, é acima do pai, é acima da mãe, é acima do patrão, é acima de tudo e de todos. Então você não pode, eu vejo vários exemplos disso aí, você botando o teu filho, a tua mãe, teu pai acima de Deus. Não pode isso. Deus é acima de tudo, Deus é acima de todas as coisas. Não é isso aí que o político falava aí, antes de se eleger? É esse jargão aí que ele usava, essa frase? Então, essa frase que ele está falando é a verdade. Deus acima de tudo. Tudo, gente, tudo é tudo. O que é tudo? Tudo é um apanhado de tudo. Então Deus está acima de tudo. Filho, pai, mãe, amigo, patrão, o que aparecer. Inclusive do diabo, né? Ele está milhões de séculos acima do diabo, né? O Senhor Deus, né? Desde o momento que você ama o dinheiro mais do que a ele, você está amando o diabo mais do que a ele. Porque o dinheiro é do diabo, Jesus ensina isso. Jesus ensina que o dinheiro é uma coisa do mundo. O que ele fala lá na moedinha? Ele pergunta, o que tem aí? Uma esfinge do César. César é o imperador romano. Na época era um poder global, né? No mundo inteiro. Ele fala, então tá bom, então dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, se você é ligado nas coisas do mundo, você é desligado de Deus. Você não pode ser ligado em nada do mundo, nada do mundo. E só tem um caminho para você se livrar das coisas do mundo e se apegar nas coisas de Deus. Só tem um caminho, que é Jesus. E ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim será salvo. Não existe outra maneira de chegar ao Pai se não for por mim. Jesus fala isso, gente. Entendeu? As igrejas, a maioria dos pastores, os apóstolos, essa porcariada toda que tem aí, eles não enfocam nesse falar de Jesus. Porque se você se ligar, quando Jesus fala isso, você não precisa de intermediário para chegar nele. Ele fala, quer orar, entra no quarto, fecha a porta. Ele fala, quando tiver 1, 2 ou 3 ou 4, uma multidão, meu nome eu estarei presente. Não há necessidade de ninguém interceder para você chegar a Jesus. E para chegar a Jesus é o único caminho que chega. Primeiro você tem que chegar a Ele, porque Ele é o intercessor. Não é Maria não, gente. Maria é uma serva de Deus, como eu sou, como existem vários servos, os homens que pregaram a palavra de Deus durante, os profetas todos, aquilo ali são tudo pessoas igual a Maria, são pessoas que trabalham para Deus. Entendeu? Jesus fala para você ouvir essas pessoas que estão lá no público, fazendo aquela palhaçada, né, que eles fazem lá, que aquilo é uma palhaçada, né? O Jesus, se você prestar atenção no que Jesus fala, Jesus desmascara tudo eles ali. Porque não mudou nada, gente. Da época que ele estava aqui para agora não mudou nada. Eles eram ricos.
os pastores de hoje são ricos, né? Usavam umas roupas maravilhosas, linda, bonita pra caramba. Eles também hoje, eles andam naquele terno, né? Gravata, barba feita, cabelinho parado, igual as grandes empresas do homem, né? Ó, se toca, gente, se toca. Ano novo agora, vida nova. Pede para o Senhor interceder na tua vida. Sai desse laço de passarinheiro. Ora no teu quarto. Jesus ensina. Quando ele é perguntado pelos discípulos, Senhor, ensina a gente a orar, ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora lá baixinho que meu Pai vai te ouvir. Não há necessidade para você ir para templos feitos monstruosos, grandes, feitos pela mão dos homens. Paulo, em uma das suas cartas, ele fala, Deus não habita em templo feito por mão humana. Então o que você está indo fazer dentro de templo se Jesus... Então você não acredita em Jesus porque os pastores não pregam muito. Tem uma igreja aí que a igreja é gigante e Jesus Cristo é o Senhor pequenininho. O Pai dele não está nessas igrejas, o Pai dele está no quarto. Quando você ora com fé e com coração, ele vai estar lá com você. Acorda, gente, enquanto ainda dá tempo, daqui a pouco não vai dar mais tempo. Nós estamos no início que o Senhor fala. Não se preocupa que ainda está no início ainda. Os rumores de guerra, tudo que está acontecendo no mundo, ele fala, fica tranquilo, que ainda não é a hora. Que isso tem que acontecer porque está na Escritura. As Escrituras têm que ser cumpridas, vai ser cumprido tudo, vai ser pregado o Evangelho dele, aí sim vai vir o fim. E eu, graças a Deus, faço parte. Esse foi o meu pedido quando eu era garoto. Senhor Deus, quando tiver essa guerra espiritual que vai ter contra o seu filho, eu quero fazer parte dessa guerra do lado do Senhor Jesus. Isso me tornou um nazireu. E o Senhor Pai atendeu meu pedido, convocou o filho para o filho me dar um curso, né? Para me fazer o vestibular. Fiz o vestibular, passei, graças ao Senhor Jesus, que foi o maior professor que eu tive na minha vida. Hoje eu estou aqui fazendo o que ele manda, o que ele pediu. E o mais principal, quando ele fala em Mateus 10, versículo 8, quando ele dá instrução para os apóstolos, ele não manda os apóstolos construir templo de Salomão, igrejas grandes, as igrejas do Mórmon aí, cada uma maior do que a outra. Ele não fala isso. Ele fala, ide, ensinai o que eu vos ensinei. Jesus não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhuma religião, não meteu a mão num tijolo. Ele falou para ir pregar o que eu vos ensinei. E o que ele ensinou é o que o Pai mandou falar. São as boas novas que você precisa para herdar o reino. Não pensa você, porque você está indo 2, 3 vezes no culto, ouvindo o pastor cantando a mesma cançãozinhas que canta, né? Jesus fala para não ficar repetindo, né? Repete o Pai Nosso, pô. Eu falo o Pai Nosso sempre aqui, mas uma vez só. Eu não fico falando 10, 20, 30 vezes durante um culto, amém, 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 amém. Não, eu falo, oro o Pai Nosso e depois eu falo amém, pronto. Deus é nosso Pai.
Deus não precisa você armar o que os políticos armam, né? Aquela negócio para impactar. Não, Deus é o teu pai. Ele é meu pai, é teu pai. Então, se você convocar ele, ele vai estar juntinho de você. Você pode falar baixinho que ele está te ouvindo. Não há necessidade desse show de rock and roll. Apesar de que eu não tenho nada contra o rock and roll, porque tem rock and roll, tem umas musicazinhas que eu gosto. Foi pregado aí na antiguidade que o rock and roll era coisa do demônio, né? Nenhuma música, nenhuma melodia é do demônio. O que é do demônio é a letra. Você pode botar uma letra para o Senhor Deus e pode botar uma letra para Satanás. Pode botar um rock, uma letra para Deus, por que não? Um rock bem tocado é legal, pô. Eu gosto. Qual o problema? Deus escuta é a harmonia, é o som. A letra é outra conversa. A letra, se você fizer uma letra para ele, como tem hinos aí, dessa rapaziada que está cheia de música bonita, né? Eu te louvarei. Tem uma que eu gosto muito de um cara aí que eu sempre esqueço o nome dele. Mas é que ele fala que... Como é que é a música? Acho que é raridade. Ele classifica a pessoa, aquele que prega a palavra, aquele que pega a cruz mesmo, não é conversa fiada para ganhar dinheirinho, não. Ele fala ali, né, que vai acontecer o que seja, mas Deus está ouvindo ele, vai ouvir você. Você que está com seu coração mesmo focado em Deus mesmo, você é um privilegiado, né? Está lá no Sermão da Montanha, preste atenção no que Jesus fala. Se você é um daqueles ali, aquelas boas aventuranças, né? Se é um daqueles, você é um privilegiado. Eu espero estar fazendo tudo que Ele manda. Pelo menos estou tentando. Está difícil, porque o mundo já é maligno, né? Eu sou atacado de tudo que é lado. Quase ninguém me ouve. Mas é isso mesmo. Jesus também na terra dele, né, ninguém ouvia ele. Ele não fazia milagre lá onde ele nasceu, onde ele foi criado, em Nazaré. Ele operava muito pouco, porque as pessoas olhavam para a cara dele. Quem é aquele cara ali? Não é o filho do carpinteiro? Ninguém acreditava nele, né? Mas isso há 2000 anos que ele é falado nele até hoje, né? Ele fala, né, que tudo ia passar menos do que ele falava. E ele fala, né, essas coisas, onde a minha família não acredita em nada que eu falo. A minha família, meus amigos que foram criados comigo, eles riem, eles brincam. É maluco. Eles sempre me trataram como maluco. Tudo que eu falei há 50 anos atrás, tudo aconteceu. Eu previ tudo isso aí que está rolando. Essa violência no Rio de Janeiro eu previ através das minhas músicas. Eu nunca fui pastor, nunca fui pregador, mas eu fazia essas músicas e o Senhor estava comigo e me inspirava. Eu tenho música que fala tudo que está rolando hoje em dia. Eu falo no sol. O sol já não é tão amigo, né? Não existia na época que eu fiz essa música, fez estufa, né? Eu falo no fast food, que é uma comida que praticamente provoca o câncer, né? Essa comida fast food aí, isso aí é uma desgraça para trazer o câncer. A especulação imobiliária no Rio de Janeiro, eu provei isso. Eu fiz uma música, em 45, 50 anos que eu fiz essa música. Ninguém fazia ainda essas músicas ainda. Fiz essa música em 81. Eu acho que o Roberto Carlos fez alguma música em relação
aquela música aí que fala da baleia e tudo, acho que aquela música é um pouquinho antes. Mas Roberto Carlos é um profeta, entendeu? Profetas também têm recaída. Ele está devendo em relação ao Senhor Jesus, que ele prega tanto e tudo, mas ele é rico. O Senhor Jesus fala que vai ser difícil um rico entrar no reino, né? Mas para Deus nada é impossível. Aí eu não estou julgando, aí entre ele, o pai e o Roberto Carlos deve saber, né? Que ele conhece alguma coisa da Escritura. Apesar de que a maioria das coisas que ele sabe da Escritura foi padre que ensinou para ele, porque ele é católico, fervoroso, né? Ele tem do lado da casa dele praticamente uma igreja só para ele. A igreja só funciona quando ele praticamente vai lá. O resto do dia fica fechada lá. Pelo menos várias vezes que eu passei lá na porta, eu vi a igreja fechada. Mas quando ele vai na igreja, a igreja abre, gente pra caramba, festa. Gente, a festa, e muita gente tem que estar no teu quarto, quando Jesus e o Pai estão contigo. Aí não vai ter ninguém, vai sim, os anjos vão estar tudo com você. Que onde Jesus está, onde o Pai está o reino deles, está os anjos. Você está orando sozinho no quarto, você não está sozinho nada. Você está cercado de anjos que admiram você. Se você estiver fazendo um trabalho bom para Deus e Jesus, te dando a luz, os anjos estão tudo batendo palma. Não é falado na Bíblia, quando uma pessoa se converte, tem festa no céu? Então por que não teria festa quando você está no teu quarto? Né? Quando você está no teu quarto, fazendo a tua oração com o Pai, sozinho, sem precisar aparecer para ninguém, que eles gostam de fazer isso, os pastores, né? Quem disse para você que os anjos não estão presentes? Tá sim, Deus permite que os anjos compareçam, para dar você como exemplo. Olha lá, tá vendo como ele deu em Jó? Olha lá, um filho meu, tá vendo? Fazendo o que meu filho mandou, orando no quarto, que nem eu estou aqui agora sozinho, fazendo essa mensagem para você, né? Eu estou fazendo o máximo possível para tentar trazer você de volta. Mas se você prefere ficar ouvindo o que a rapaziada que ganha muito dinheiro, né, com trabalho, com suor, do teu trabalho, do teu suor, ganha muita grana, você prefere continuar nessa, então não posso fazer nada. Porque está escrito também que a palavra do Senhor são como pérolas, né? Não devemos jogar a palavra do Senhor aos porcos. Aos porcos, né? Que a palavra, eu não sei quem falou isso, acho que foi Jesus. Os porcos está falando, não é o bicho, o porco que você mata e come, não. Jesus considera aquele que não ouve a palavra do Pai dele como porco, desprezível como porco. Que aquele que ouve a palavra e não põe em prática, Jesus ensina isso. Você ouvir a palavra dele e não botar em prática, você é insensato. Se você ouve a palavra, ele fala isso numa parábola dele, que a palavra dele é como, né, vai em vários lugares, e ele dá vários exemplos, e o exemplo bom que ele dá é aquele que ouve e faz o que ele está falando. Esse é o inteligente, esse é o malandro. O resto é tudo malandro Coca-Cola. Sabe que é malandro Coca-Cola, né? É aquele malandro que o malandro acha que é malandro, mais malandro que todo mundo. Mas às vezes ele esbarra com mais malandro do que ele. Mas ele se ferra. Por quê? Porque ele acha que é mais malandro que todo mundo. É o diabo, né? O diabo acha que... Ele acha não, ele quer ser, né?
mais malandro que todo mundo. Só que tem um ser bem superior a ele, que é muito mais malandro que ele, né? E é muito, milhões de vezes superior a ele. Mas ele acha que ele é o malandrão, que ele quer o reino. Não tem condição, gente. Ou coisa ruim foi o Senhor que fez. Primeiro que ele não ia conseguir fazer. Como é que eu vou conseguir fazer uma pessoa que nem a mim? Não pode. O Senhor Jesus explica isso. Você deve explicar em algum lugar aí. Deus é único. Falou para Moisés: eu sou o que sou. Nem nome ele tem. Ele é único acima de tudo, de todo, tudo que existe. Falou para Moisés: Senhor, dá o seu nome para me dar lá para o povo lá embaixo, que estão perguntando como é que é seu nome. Senhor Deus responde o que para ele? Moisés, meu nome é Eu Sou o que Sou. Ele não falou meu nome é Joaquim, é Manel, é isso, é Adonai, é Arrubai, não falou nada disso. Ele falou eu sou o que sou. É isso que ele fala. Então ele não tem nome, ele é o Deus, ele é o Criador de tudo. E o filho dele fala, vocês pastores alegam que ele é o Deus, ele não é o Deus droga nenhuma. Ele é o Filho de Deus, com a palavra do Pai na boca. Ele fala para Moisés isso. Vai lá no Egito que eu estarei contigo. Afinal de contas, quem bota a palavra na boca do homem? Quem bota? É o próprio Pai. Então, quando o filho abre a boca para falar, é o próprio Pai falando. Por isso é que eu tenho ele em primeiro lugar, 100%. Né? Aliás, tem um negócio que o jogador lá usava, 100% Jesus. Eu também. Eu não botei faixa aqui, mas eu sou 100% Jesus. Não tem nem 1% fora. Minha música fala isso. Não existe amor que me satisfaça. Não existe amor que me satisfaça. O único amor que me satisfaz é o Senhor Jesus. Que me satisfaz é o Senhor Jesus. O resto, não estou dentro, estou fora. Só Jesus. Eu acredito fielmente no que ele fala. Beleza? Vocês querem continuar de babá, falando besteira, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo? Continua, eu estou fazendo a minha parte. E não é de agora não. Vocês que me conhecem sabem que eu sempre falei. Tudo que está rolando eu preveni tudo. E vocês preferiram me taxar de maluco. Aí agora está acontecendo aí, tudo que eu falei está acontecendo. Já é hora de vocês parar para pensar. Ih, caramba, o cara não é maluco não. Tudo que o cara falou aconteceu, como é que ele é maluco? Lembra a música Funeral da Natureza? Quando estava a especulação imobiliária, acabava com as casas, com tudo para construir espigão. O início, o que fala? No lugar de uma ave, mais um monstro que nasce. Tiraram a ave para construir o quê? Um monstro são os espigões, são os prédios. Aí vocês estão aí hoje, está muito calorzinho aí, tá, meu querido? Tá? Eu avisei. Deus, o Senhor, né? Me botou num lugar onde o clima é maravilhoso. É o 5º ou 6º clima do mundo. Não estou sofrendo isso não. Mas eu fiquei aí até o final com vocês, batendo na mesma tecla. Para não fazer nada disso que está fazendo. Não maltratar criança, não maltratar velho, não maltratar animal. Ser todo mundo amigo, não negar o que Jesus fala, não negar nada quando pedirem você comida, não negar um prato de comida. Eu falei nisso tudo, toda hora. Como é que eu falei? Quando eu chegava e pedia um prato de comida para vocês. Lembram? Vocês me deram um prato de comida? Então vocês estão bem com Jesus, que ele fala, né? Aquele que fez, que tratou um pequenininho que segue ele, que serve ele, foi como se
como se tivesse feito para ele, mas aquele que negou é como se tivesse negado para ele. Então você que me deu um prato de comida um dia, você pode parar para pensar, você vai ver que você é uma pessoa abençoada. Todas as pessoas que me ajudaram durante a minha vida, todas estão bem, todas, sem exceção. Não posso dizer a mesma coisa daqueles que me chutavam, daqueles que quando eu entrava dentro de um bar para pedir, o cara estava comendo, eu entrava, o moço, paga aí uma média, um pouco de manteiga para mim, ainda era folgado, pedia um pouco de manteiga. E tinha muitos que me respondiam aí, pô, tu é folgado, quer pão com manteiga? Eu falei assim, pode ser puro, não tem problema não. Mas tinha português que jogava água quente em mim para me sair. Eram os portugueses orientais, não são os açorianos não, os açorianos são gente boa. Aliás, os portugueses que chegavam no Brasil, os açorianos era tudo trabalhador, corria atrás e tudo. Os que ficavam ricos, pera aí! Os que ficavam ricos, estão me chamando lá. Os que ficavam ricos eram aqueles que vinham do... Aí não tem mais nada para falar. O show está latindo, chegou gente, eu estou falando coisa então que não está certo. Bom, fica todo mundo com Deus. Um abraço.